Gente, agora, pode rodar. Mesmo no trânsito pesado, a vida segue acelerada sobre duas rodas. Muitos se arriscam e essa correria contribui para aumentar situações assim. Pelas marcas já dá para imaginar o que aconteceu, né? Acidente de moto. Foi atingido por um motorista bêbado. Perdi a habilidade da perna. A perna só vem sentar aqui assim, não vai mais. Aqui eu não consigo drobar ela para cá, que nem eu drobo essa outra, não consigo drobar. E é desse jeito aí. Ele recebeu R$ 7.600 do DPVAT, também conhecido como seguro obrigatório, indenização que é paga para quem é vítima de acidentes de trânsito. Só no primeiro semestre deste ano foram pagas quase 170 mil indenizações por morte ou invalidez. A grande maioria acidentes com motos, 76%. E olha que as motocicletas representam pouco mais de 1/4 da frota nacional de veículos. As indenizações por acidentes com moto subiram 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. O que chama a atenção é o comportamento dos motoboys em relação aos pilotos normais de motocicleta. Geralmente eles, em função da pressa, né, do própria característica do trabalho, eles acabam se acidentando muito mais, infringindo regras de trânsito e andando normalmente nos corredores, se expondo a um risco muito maior. E imprudência pilotando moto significa acidente. Em várias cidades do país não existe fiscalização nenhuma, então não segue regra, não usa capacete, 3 até 4 pessoas, famílias inteiras numa moto, isso realmente faz com que potencializa o risco de acidente. Gente, vocês viram a imagem? Aquele não é na Índia não, viu? É no Brasil mesmo. Nossa, né? Cadê a cautela também, né? Do ser humano, o bom senso, com criança, com filho, com a família toda na moto. Acabamos de ver, né, que as indenizações aumentaram. Vamos conversar agora sobre esse assunto, tirar nossas dúvidas? Vamos lá? Assunto bacana, né? As vítimas, né, desse tipo de acidente, gente, podem e devem aí solicitar a indenização DPVAT. Vamos saber agora com o Walter Cunha, que é advogado. Já teve vários casos, né, Walter, desse tipo. E o seguro é de responsabilidade civil. Perfeito, Monique. O que significa isso? Ele vai para a esfera civil. Ele visa a proteção do dano extrapatrimonial. O próprio nome dele significa um seguro de danos pessoais. Sim. Que são causados por veículos de via terrestre e automotores. Pode ser pelos veículos ou por suas cargas. E eles visam justamente segurar tanto o motorista, quanto o passageiro, quanto o próprio transeunte, o pedestre, o ciclista, quem que esteja passando. Que era isso que eu já ia te perguntar, né? Na prática mesmo, quem tem direito? Né? Todos os envolvidos ou quem apenas se machucou? Como é que funciona? O critério por ser um seguro de natureza social, ele visa justamente beneficiar a sociedade. Tá? Ele não quer saber de quem é o culpado. Certo. Ele quer ir lá e conseguir agasalhar aquele evento. Seja morte, seja uma deficiência permanente ou seja umas despesas médicas, por exemplo. São basicamente essas 3 causas, desde que tenham essas vítimas e seja esse dano extrapatrimonial. Aquele dano patrimonial de uma batida de um carro com outro é cobrido pelo seguro convencional. Sim, com base no já corretor. Já é outra situação, história, outra que não situação. deixa de ser uma esfera civil, Também. que é justamente essa reparação. Joia. E como solicitar essa indenização, né? Tem gente que não sabe, sofreu um acidente e tá aí na dúvida, querendo saber como é que fica esse procedimento. Hoje a gente tem um procedimento bem democrático, tá? Que bom, né? Que bom. Ele tenta pegar a burocracia e botar um pouquinho de lado. Justamente porque basta que você vá até uma seguradora conveniada e que você solicite, mediante a apresentação de documentação hábil, para que faça a solicitação desse seguro. Inclusive, as próprias agências do Correio, elas estão também desenvolvendo esse trabalho. Isso. Não precisa de terceiros, vale lembrar. Não precisa. Contudo, a gente alerta que você procure um profissional habilitado da área. Porque assim, no caso de morte não, que é um valor fixo, R$ 3.500. Mas no caso de despesas médicas e no caso de invalidez permanente, isso aí tem um critério a ser oferível. E pode ser que tenha 10, 20, 30% e a indenização ela vai variar até os tetos. Para as despesas médicas até 2.700, para a invalidez permanente até 13.500. Porque, né, gente, tem esses 2 critérios, indenização por morte, como você acabou de falar, e quem fica inválido. Como é que funciona, assim? Como é que é questionada essa invalidez? O documento hoje
hábil para se intitular essa invalidez seria o laudo do IML, certo? O IML, você vai ao IML, dá entrada, pede esse laudo e ele vai oferir o grau de invalidez em 10, 20, 30% daquela invalidez no seu corpo. E juntamente com esse laudo você dá a entrada no seguro. Ele é um dos documentos, vamos dizer assim, obrigatórios para requerer esse seguro. Joia, na dúvida, né, gente, com certeza procurar um advogado, um profissional, não é isso, Walter? Que vai habilitado, que vai te orientar, quem tá na dúvida sobre o seguro DPVAT. Alguma última dica, alguma última informação? Sim, que se desapegue dessa questão de culpa. Ah, eu causei o dano. Ah, eu atravessei errado. Não se atenha a isso. Se atenha ao dano. O dano foi de natureza pessoal? Foi. Então você tem direito ao seguro. Joia. Walter, vamos junto comigo, todo mundo junto, né? O pessoal de casa também. Gente, precisa tomar cuidado, né? Já que os motociclistas, como a gente viu, são as principais vítimas, né, desses acidentes, infelizmente. Nós fomos atrás de algumas dicas, né? E o superintendente da SMTT em Maceió, o Antônio Moura, falou um pouco pra gente, passou algumas orientações. O uso do capacete, obviamente, é o primeiro e principal ponto, né? Tá com equipamento vistoriado em boas condições, tomar cuidado com a sua moto, né? Com o seu veículo, tentar andar no limite da velocidade da via. A gente percebe que os motociclistas eles passam entre os carros, o que é permitido hoje, mas na velocidade limite da via, e eles não o fazem em sua grande maioria, eles trafegam em alta velocidade, então qualquer coisa que atravesse ali na frente, ou um carro que faça um movimento, isso pode ocasionar um acidente e até a perda de uma vida. Prevenção, melhor coisa, né, gente? Mas olha só, vamos para o intervalo rapidinho e olha só, antes, essa é a Semana Mundial da Amamentação, né? Começou ontem. Na volta do intervalo, sabia que ainda existe preconceito por parte das pessoas quando vê uma mãe amamentando em público? Será que existe isso? Fica aí a pergunta. Fica a pergunta no ar. Já tem bate-papo, tem debate sobre esse tema.